a gente aqui, acho que é sempre legal a gente relembrar que a proposta nossa aqui é de fazer um estudo. E, portanto, não tem unidade pronta, o objetivo é de a gente trabalhar esse bálsamo curativo, que é o estudo do Evangelho, não é isso? E hoje, especialmente, a gente está mudando um pouquinho, trazendo um texto. Habitualmente, a gente trabalha aqui como cerne, né, como base para os estudos. A gente trabalha aqui os estudos do Carlos Pastorino, que é a sabedoria do Evangelho, como base, como um cerne dos nossos estudos. Mas tem outros estudos que a gente traz alguma coisa do trigueirinho, traz alguma coisa de... é bem eclético, não é isso? E a proposta é exatamente essa, é de a gente aprender a trabalhar esse bálsamo curativo com o Evangelho, não é essa? De que aprendamos a estudar o Evangelho. Semana passada foi o Anderson que conduziu o estudo, e ele falou de uma dica, na verdade de um ensinamento que nossa instrutora Lena deu para ele, deu para mim também algum tempo atrás, para como estudar o Evangelho. Pegar os trechinhos, versículo por versículo, e ler cada palavra, individualizada. Cada palavra ali, do jeito que hoje é trazida para a gente, independente de ter sofrido traduções, o que quer que seja, né? Cada palavra de cada versículo tem um significado especial. E ler individualmente cada palavrinha, depois unir e entender o versículo como todo é muito importante. Hoje a proposta é de trabalharmos aqui um texto que a gente até trabalhamos aqui já. É um texto do Gilberto Vieira. O Anderson já trouxe um texto dele algum tempo atrás, de um estudo que ele fez que chama Evangelho Dialético. E o Gilberto é para nós uma pessoa, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, eu o conheço indiretamente, mas o Gilberto é para nós uma pessoa muito especial. Por quê? O Gilberto foi um dos grandes instrutores da nossa grande instrutora Lena. Ele trabalhou com ela, a Lena trabalhou com ele um período muito longo, aprendeu muito com ele, né, Lena? Ele é um médico homeopata, se não me engano, pediatra, morou em Belo Horizonte, trabalhou muito em Belo Horizonte, hoje trabalha e mora obviamente, no Acre, fazendo um trabalho lá com a medicina e um trabalho de evangelização. Ele desenvolveu... Ele é professor de pediatria da Universidade do Acre, não é isso? E o Gilberto tem uma participação muito ativa aqui no grupo, porque além de ter sido um dos grandes instrutores da Lena, eu até perguntei para a Lena, a sugestão do início do grupo, inclusive o nome do grupo Ismael, foi dada por ele, não foi? Na verdade, o Gilberto escreveu alguns livros, pelo menos 3, que são 4 livros diretamente ligados ao Evangelho. Um grande estudioso, ele escreveu o Evangelho Dialético, o Evangelho Terapia, Adolescência e os Filhos de Deus. Deus os Filhos de Deus. E você perguntou o que mesmo? O nome de Ismael. Eu fui para lá e voltei. Quando nós trabalhamos 5 anos juntos numa clínica chamada OMEP, de homeopatia e psicologia. Quando ele foi para o Acre, ele fez uma visita e a gente já tinha instituído o grupo de estudos sem ter batizado. E ele então batizou o grupo para nós. Tá vendo? O nome Ismael é uma sugestão do Gilberto. Ou seja, tem muito a ver com a nossa história aqui. Tudo a ver com a nossa história aqui, né, Lena? Muito. E ele escreveu esse livro. Quando ele escreveu esse livro, eu vinha saber disso na segunda-feira, ele tinha desenvolvido um câncer. E foi quando ele escreveu esse livro que chama O Evangelho Dialético. Acho que a gente precisa de esclarecer, né, ou de trabalhar um pouquinho os conceitos, né? O que é o Evangelho Dialético? Na verdade, dialética é o seguinte, é uma metodologia, um método de diálogo, de debate, né? Onde ele traz a contraposição de ideias, que leva a outras ideias.
E aí trabalha, na verdade, no Evangelho dialético, ele trabalha sempre com três figuras de linguagem, com 3 elementos. Uma hipótese, uma antítese e depois uma síntese. O que é uma hipótese? Hipótese é alguma coisa que carece de ser comprovada, que vai ser comprovada adiante. O objetivo dela é ser comprovada, né? E a antítese é o contrário daquela hipótese. É coisa de doido, né? Porque o Evangelho, Jesus não é muito certo, né? Ele é cheio disso, é cheio de... Jesus não era muito bom na cabeça, graças a Deus. Você não, né? Roberto também não. E na verdade trabalha as hipóteses, trabalha hipótese e antítese o tempo todo. Olhei trabalhando com isso aqui, como é que dormir acordado. Estou dormindo acordado. Dormindo acordado é uma contraposição. Mas o objetivo, na verdade, a síntese disso aí é o seguinte: eu estou acordado, mas estou quase dormindo, estou com muito sono. Então é uma antítese de uma hipótese, né? E ele trabalha isso. Na verdade, gente, esse estudo fala então de ansiedade e prudência. Domingo eu comecei a preparar esse estudo. Estava super animado. Aí chegou a segunda-feira, gente, desanimei com esse trem. Achei que esse troço esse trem é meio complicado, meio difícil. Aí vim dividir isso com o pessoal do grupo de estudo, de preparação para o estudo para a quarta, aqui na segunda-feira. Levei raquetar de todo lado. Ou seja, se está difícil para você, e realmente estava, é porque é importante para mim. E eu percebi, ainda mais quando a gente fala de ansiedade, eu percebo que é um tema bem comum a todo mundo, não é assim? Pois é. Então, com esse propósito, já que é difícil para mim, motivo pelo qual Deus e Densa, né, eu escolhi o tema, conto muito com a colaboração de todo mundo, tá bom? Então ele começa assim, ele traz na verdade dois trechos de Mateus, depois a síntese é um trecho de Lucas. Dá para ler porque está pequenininho, né? Pois é, qual que é a hipótese? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestido? Essa é a hipótese que ele traz. Isso aí é um trechinho, né, Lázaro, do Sermão da Montanha. E é um trecho, nós já estudamos esse trecho aqui do Sermão da Montanha. Inclusive, quando a gente trabalhou esse texto aqui, a tônica principal que a gente trouxe, que foi do texto do Pastorino, foi o desapego. Mas é um trecho que muitos já interpretaram, somente aqueles que tentam ver ali alguns leis do Cristo, né? Como se existisse. Dizendo o seguinte, que é algo o seguinte, deixa a vida me levar, né? Assim, a princípio dá para entender assim, né? Para que me preocupar? A cada dia passa do seu mal, não é isso? Também está nesse trecho de Mateus aqui. E a antítese? A ideia é a gente trabalhar a hipótese, que é esse trechinho de Mateus, depois a gente trabalhar a contraposição, que é também um trecho de Mateus, que é o seguinte: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, para o combustível para acender a lâmpada, né? Mas as prudentes levaram azeite em sua vasilha com as lâmpadas. De um lado, é um trechinho, que é a hipótese, falando o seguinte: não preocupa não, deixa para lá. A princípio é um entendimento. Do outro lado, não. A prudência é a chave de tudo. E depois a síntese. Aí é Lucas. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Pois é, vamos lá? Com relação à hipótese, trechinho do Sermão da Montanha, será que era essa a proposta mesmo? Uma preocupação com a própria manutenção, inclusive física e espiritual? Ou confiar e delegar integralmente a providência divina? E também
a entrega integral nas mãos de Deus? Será que era essa a proposta de Cristo nesse trechinho de Mateus, do Sermão da Montanha? Não. Um tímido não aqui, né, César? Não preocupar, mas se ocupar. Talvez. Se ocupar do trabalho, se ocupar da sua produção, se ocupar, né, e confiar em Deus. A minha Dá leitura. um passo, né? Dá um passo que Deus vai ajudar. A minha leitura. O pai trabalha e eu também. A minha leitura. Eu tenho que trabalhar. A minha leitura vai um pouco no sentido de pensar e ou não se preocupar, confiar no que realmente tem sentido na vida. E como ele diz no final, o corpo não é mais importante que a veste, então talvez apontando para o que realmente é importante. Deu para escutar, tá, gente? Mais ou menos, né? Fala mais alto comigo, gente. Eu disse que talvez o texto aponte para chamar atenção ao que é mesmo importante, o que realmente é de fato, né, o princípio da vida. Como ele fala, o corpo é mais importante que as vestes. Então, não deixar de se preocupar, mas olhar para o que realmente tem valor. Uhum. Só pelas aparências. Não é? Não só material, né? Pois é. O trecho todo, acho que hoje a gente tem que andar um pouquinho mais rápido. Então eu vou sugerir de alguém que espontaneamente, sabe, Lili, se propõe a ler para a gente, porque senão não vai dar tempo de a gente terminar tudo, porque são 3 trechos do Evangelho. Tá bem. Tá bem? Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pois é. Então não é o desleixo, e não é delegar na mão de Deus a providência divina, que Ele vai prover tudo para si. Não é? Assim sendo, e o título já facilita a resposta, né? Do que então, qual que é a tônica? Qual que é a tônica? É um bichinho, viu, gente? É um bichinho, mas é sempre aprender sobre o Evangelho. Qual que seria a tônica, então, desse trecho, gente, do Sermão da Montanha? Eu acho que a gente não precisa se preocupar apenas com o que é essencial. Fazer a nossa parte, pelo autocuidado, por exemplo, cuidar sim da manutenção do meu corpo físico, da manutenção dos meus corpos, mas sem se ficar se preocupando ou se ocupando com como que vai ser amanhã, como que foi ontem, como será semana que vem, preocupado, que é o que gera ansiedade. Não é isso? Então é entrar no fluxo divino, é permitir, olha, tudo será suprido, tudo que eu necessito será suprido por Deus. Pois é. Mas sem eu deixar de fazer a minha Sem parte. eu deixar de fazer a minha parte. Rodrigo, sabe como grandes esses
rotina da minha vida é estar presente em cada momento. É estar aqui presente. É estar na minha casa presente. É estar ali inteira. Porque quando eu estou aqui inteira, são poucos os momentos que eu conquisto isso, mas eu tenho alguns momentos que eu vivo isso, eu saio nutrida daquele momento, seja ele qual for. E eu percebo que quando eu estou inteira, eu estou na confiança, porque eu não estou nem no passado e nem no futuro. Eu estou vivendo aquilo que eu tenho que viver naquele momento. Se eu estou no passado, às vezes eu estou remoendo. Se eu estou no futuro, eu estou ansioso. Não é isso? Então, estar no presente, no aqui e agora, eu acho que é o maior gesto de confiança que o meu coração pode dar, assim, para mim e para o universo. E aí é um grande alívio, né, André? Exatamente sobre a conta, que agora é diferente do pastor Henrique, mas eu acho que ele tem sinergia nisso tudo, que é da ansiedade. Eu acho também que remete um pouco, me vem à cabeça assim, um pouco sobre o que a gente deseja nem sempre é o que a gente precisa. Então, buscar o mundo espiritual primeiro faz com que eu acredite que as minhas ansiedades têm que ser acalmadas, porque o que eu desejo, na verdade, pode não ser o que eu realmente necessito. E aí confiar, então buscar o mundo espiritual antes de qualquer coisa é confiar e aí então amenizar essa ansiedade causada pelo mundo. É isso, né? Na verdade, buscar o reino de Deus e sua justiça antes de qualquer coisa e o demais será acrescentado é exercício de quê? É de entrega, de confiança e de aceitação, não é assim? Porque nem sempre o que eu entendo que é bom para mim, não que eu vou abdicar e deixar de buscar, mas não é o que é melhor para mim, porque eu sou muito limitado em termos de entendimento, né? Enquanto mais eu evoluo, quanto mais eu me espiritualizo, mais partícipe eu consigo estar dessa vontade divina para mim. Mas até lá, é isso. É entrega, confiança e aceitação, não é assim? Rodrigo. Oi? Eu estava aqui pensando, juntando com o que o Fabiola trouxe, se eu não, eu dou total atenção, eu coloco toda a minha energia nas coisas que não são as mais importantes, né, que são as materiais, eu fico tão... Ou as glórias, ou os títulos, por aí vai. Tão desconectado do que é importante, que eu, quando eu desencarno, eu não sei quando, eu fico totalmente desorientada. Por isso as casas transitórias Estão tão protegidas, né? Então eu buscar primeiro as coisas do céu, agora eu entendo nesse sentido, né? Para eu me espiritualizar. Exatamente. Desculpa que danado, porque vai lá na frente, né? Não, mas é ótimo, mas eu acho que não ruim, não. Bom, você é perto. E aí? O que é ansiedade, hein? Necessidade de controlar o futuro. Um pé no futuro. Pois é. Necessidade, a vontade de controlar. É uma definição que para mim faz todo sentido. É a minha ansiedade. Não é? Falta de? Pois é. Eu trouxe uma explicação da Alzheimer. Olha só, ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativas. O danado é o seguinte, a ansiedade branda, ela é jóia, ela estimula a defesa, ela é boa, não é? Se eu estou numa rua escura de noite, de madrugada, e eu escuto um barulho esquisito, eu fico ansioso. Então me estimula a prestar atenção naquilo e me defender. A autopreservação, inclusive, não é assim? O danado é aquela ali, ó, é excessiva, não é? Ela, inclusive, adoece. Por isso que, certamente, o Gilberto, como médico, grande médico, tem essa preocupação de trabalhar a verdadeira cura da ansiedade em seus evangelhos. Não é assim? Ok, Eu sou um exemplo. pois é. Quarta passada, a Isabela, minha filha, veio aqui e ela participava de tudo assim. Aí eu estou trazendo ela. Aí ela está participando do estudo, mas eu conheci ela já, né? Eu estou olhando para ela assim, e ela assim com as perninhas assim, chacoalhando. Mas eu pra cá. Ela está doida para saber o que vai acontecer no final do estudo. Desse que você puxou, né? A ponto do chefe vir aqui assim, passou, olhando,
Segura ela com a alma, menina. Segura a calma, para. Quem que segurou? O chefe. Nada ansioso. Segurou a perna, batendo, né? Quem segurou a perna? Mas, gente, homeopatia é assim, né? É a cura pelo semelhante. Mas, gente, detalhe. Sobre como é que a filhada puxa madrinha e aqui, ó, madrinha e padrinho puxa. Quase não são ansiosos. No livro do Benassi que a gente leu, que o. Como é que é o nome do outro doente lá, que cura o Marcondes, né? Na hora que ele está lá no história semelhante. Aí eu fiz aqui pra lembrar da minha avó. Mas, gente, não tem uma avó ou alguém que assume a função de avó que fala o seguinte: tudo exagero é prejudicial. Então eu vou falar assim, santo acredita em mim. Não é santo. E aí, como é que eu Somente a Gatar, né, filho? Somente o quê? A Gatar, já. Pois é, pula essa parte, né, Clara? Nossa, que história mais pra contar. Como bem. E aí, a resposta está até fácil agora. Olha só. Se é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativas, o que causa ansiedade? Tudo que foge ao meu controle. Medo, dúvida, expectativa, falta do tempo. Não é assim? Tudo aquilo que seja interpretado como prejudicial ou difícil, ou então grandes expectativas. Agora é o seguinte. Nós dois. Qual foi? Curiosidade tem a ver com expectativa, não tem? Né? O que está por vir? É curiosidade e expectativa por aquilo que é algo de grande expectativa, né? Deve ser. Mas tem a ver com expectativa, né? Minhas meninas, quando tem prova no dia seguinte, agora, por exemplo, a pequenininha, primeiro dia de aula dela pela manhã, da vida dela, foi agora, né? Eu sabia que não ia dormir. Aí fui na farmácia, comprei esse passiflora e para ela, eu consegui dormir, foi meia-noite. Por quê? Porque era a expectativa de tudo que ia acontecer importante nesse primeiro dia de pirralhinho na escola, né, Léo? Então, eu sabia o que ia acontecer. Não sei o que você me puxou também. Só que é o seguinte, nós dois temos uma prova para fazer amanhã. Eu e a levadeza. Nós dois temos uma prova para fazer amanhã. Eu morro de ansiedade, nem durmo de noite. Levadeza bate na cama antes de... Já dormiu. Qual que é a diferença? Por que eu fiquei ansioso e levadeza não ficou? Eu preparei isso tudo. Mas Ela se preparou. Ela preparou e depois entregou e ela confiou. E eu não. Ela fez a parte dela. Ela fez a parte dela. E mais, Não preocupou com relação à curiosidade e à expectativa, é o seguinte: ela acredita que aquela prova dali não é a última da vida dela, não. Eu, além de não ter me preparado, para mim aquilo ali é o seguinte: é o fim e a morte se eu não passar naquela prova. Pensamento do tipo errado, né? Pensamento positivo do tipo errado. Levadeza já entendeu que não morre. Não morre. Não morre. Ela preparou, entendeu que não é tudo. Vou fazer o que eu Que é a dou. curiosidade, a expectativa excessiva de depositar tudo ali. E a falta de fé. Às vezes também, por uma certa coisa, um certo perfeccionismo, que eu vejo isso muito em mim, Deus que me por livre mais disso. por mais que eu me prepare, agora não, depois que Ismael entrou na minha vida, graças a Deus eu estou me tornando uma pessoa menos ansiosa. Mas muitas vezes, mesmo tendo se preparado, a ansiedade acaba atacando, acaba causando a ponto de pensar: será que eu me preparei direito? Será que eu realmente dou conta? Será que realmente eu consigo? Isso também é justamente a falta de fé. É falta de fé. E de pretensão. Sabe qual é que é? No mundo imperfeito, onde não existe nota 10, como é que eu vou querer ser perfeccionista? É verdade. Falta É um bichinho que corrói demais. Porque você está dando um exemplo negativo, né? Quando ela traz essa questão da perfeição, você pode fazer a antítese, ver o outro lado. Porque, por exemplo, a Camila falou que quando você tem uma expectativa positiva, assim, uma situação que você quer muito que dê certo, ou que você sabe que vai acontecer e você idealiza de um jeito, no perfeccionismo, né? Assim, também gera uma ansiedade que não é porque vai dar errado, mas é porque assim, tem que acontecer exatamente do jeito que eu idealizei para ser bom, senão não sei. E a ansiedade é idealização. Tem 100%, no meu caso,
É muito a ver com idealização. Eu idealizo daquele jeito. Por exemplo, como é que quando você chega em Machu Picchu, o único dia que tá chovendo, entendeu? Você não vê nada. E acha que você esperou o ano Você inteiro. programa 14 dias no Peru, no dia de Machu Picchu chove. Não é você crescer na integridade. A valorizada não fala nada. É foda. E aí? Como é que a gente enfrenta o danado? Entrega, Muito aceita. gente. Toma passa e fora. Passando a farmácia. Eu consegui amenizar a minha ansiedade dessa forma. Eu consegui amenizar a ansiedade a partir do momento que eu busquei o mundo espiritual, passei a confiar e entender que nem sempre o que eu quero é o que eu necessito. A partir desse momento, a minha ansiedade ela ficou muito mais amena. Hoje em dia eu consigo ser mais tranquila. Pois é, porque olha só, na hora que eu trato a ansiedade com exemplos práticos, no caso materiais, é até bem mais fácil. A hora que eu começo a pensar em ansiedade, no tema assim, de preparação espiritual, e muitos trabalhos aqui, que você reforça muito isso aqui agora, né? Eu também tenho ansiedade para poder evoluir rápido. Sabe? E querendo ou não, você já foi lá na frente, a proposta de solução que o Evangelho traz para a gente nesse sentido é o quê? De espiritualizar. Que inclusive serve para toda a ansiedade de natureza espiritual e com certeza para toda a de natureza material, que é uma coisa remete à outra. Pois é, eu tinha, ainda tenho um pouco, melhorei, eu tinha um hábito de acordar 4 para 5 horas da manhã, preocupado com o que eu tinha que fazer no dia seguinte. E aí, esse negocinho desse tamanho, virava um monstro para madrugada. Aí eu fiz um pacto comigo, que estava falando com o André de Varela. Eu falei o seguinte, antes de dormir, eu escrevi tudo que eu tenho que fazer o seguinte, que eu acho que é importante. Se eu acordar no meio da noite e começar a pensar naquilo, eu falei, gente, isso aqui é demônio. Qualquer que seja, não dá valor para aquilo. Funciona. Funciona bem demais. Eu não dou a menor importância. Começou a me incomodar, opa, já combinei comigo isso aqui é demônio, então tchau. Entendeu? Fala lá. Essa pessoa toda que está ansiosa, eu vou deitar hoje, eu vou acordar amanhã. Espera pra ver. Eu vou acordar amanhã. Sim, cara. Então, obrigado por ter acordado. Você foi lá no concurso e nada. Mas Lázaro, você vai acordar, estamos só com A falta de fé é sua. De uma hora é a ansiedade. Gente, vamos lá, ó. Identificar e compreender as preocupações, contestar as preocupações, separar as produtivas das improdutivas, trabalhar a transformação do fracasso em oportunidade. Os workianos daqui sabem a importância da frustração e ver o divino. Tem toda a frustração, tem o divino. Uma lição que se eu não ficar atento eu passo batido, mas se eu atentar para ela, o tanto que é importante a frustração. Exercício da fé, entrega, confiança e aceitação, né? Entrego assim de E confiança. assumir controle do tempo. Eu proponho muito frequentemente muito mais coisas que eu dou conta de fazer. Eu estou até pensando em tatuar aqui, né? Sabe aquela frase? Se você não puder, você não poderá ser você. Não poderá ser mais que você. Como é que é? Se Repete. você não puder ser menos do que você é, Não poderá não poderá ser mais do que é. Eu sofro muito por causa disso e confesso para vocês aqui. Por quê? Eu idealizo um treinar na altura, idealizo fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, aí não dou conta de fazer, aí eu começo a ficar 100% ansioso e tadinho da André, já acabar junto, sofre comigo. É? É. E um dos pontos, a gente vem sempre falando isso aqui, outro dia um amigo nosso colocou isso aqui, quanto tem sido importante, eu já tenho no Facebook da Lili, a importância de